Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre uma das figuras mais importantes da nossa República, a presidência do Brasil. O que essa pessoa pode ou não pode fazer? É um poder sem limites? Ou será que a Constituição coloca um monte de freios? Bom, hoje a gente vai fundo no coração do Poder Executivo para entender exatamente quais são os poderes, as responsabilidades e, claro, os limites de quem senta na cadeira presidencial. E para essa nossa conversa, é importante dizer que todo esse conteúdo é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. É um material super completo que vai guiar a gente hoje. E o nosso roteiro tá bem bacana, olha só. A gente vai começar entendendo uma coisa curiosa. O presidente, na verdade, tem dois papéis, como se usasse dois chapéus. Depois, vamos ver como se chega lá e o que acontece se o cargo ficar vago. Na sequência, a gente explora as ferramentas de governo, os poderes e seus limites. E para fechar com chave de ouro, vamos entender como o presidente presta contas à nação. Vamos nessa? Então, começando pelo começo, no nosso sistema, que é o presidencialismo, uma única pessoa acumula duas funções gigantescas. É por isso que a gente usa essa metáfora dos dois chapéus. Cada um tem um peso e um significado bem diferente. Vamos entender agora que dualidade é essa. E aqui a gente consegue ver essa divisão direitinho. De um lado, como chefe de Estado, o presidente é a cara do Brasil lá fora. É ele quem representa a nação inteira, quem assina os tratados, ele é o símbolo da nossa unidade. Já do outro lado, como chefe de governo, o trabalho é aqui dentro. É o administrador, a pessoa que toca o dia a dia do país, que define as políticas públicas, que nomeia os ministros e comanda toda a máquina federal. Legal. Mas como é que se chega nesse cargo com tanto poder e por quanto tempo a pessoa pode ficar lá? É exatamente isso que a gente vai ver agora, as regras do jogo para a eleição e para o mandato presidencial. Bom, a regra principal é a da maioria. Para vencer, o candidato precisa ter mais da metade dos votos válidos. Se ninguém alcançar essa marca no primeiro turno, aí os dois mais votados disputam um segundo turno. Depois de eleito, o mandato é de 4 anos e a Constituição permite uma única reeleição em seguida. E aqui, olha, uma informação super recente e que vale a pena anotar. Uma emenda constitucional de 2021 mudou a data da posse. Antes, era sempre no dia 1º de janeiro, né? Pois agora, a posse presidencial acontece no dia 5 de janeiro do ano seguinte à eleição. Fica a dica. Agora vamos entrar num assunto que é fundamental para a estabilidade do país. E se o presidente, por algum motivo, não puder governar? Para evitar qualquer tipo de crise ou vácuo de poder, a Constituição tem um plano muito bem definido, tanto por uma ausência temporária quanto por uma definitiva. E aqui tem uma diferença que é super importante entender. Uma coisa é a substituição, que é temporária. Pensa numa viagem para o exterior ou uma licença médica. Aí tem uma linha de comando, primeiro o vice, depois o presidente da Câmara, o do Senado e, por último, o do Supremo. Outra coisa, bem diferente, é a sucessão. Aqui o negócio é permanente. Se o cargo fica vago de vez, o vice não só assume, ele vira o presidente para terminar o mandato. É um caminho sem volta. Isso leva a gente para uma pergunta que é crucial, né? E se der um problema duplo? E se os cargos de presidente e de vice ficarem vagos ao mesmo tempo? A Constituição chama isso de dupla vacância, e para esse cenário existem saídas bem específicas. E a solução para essa dupla vacância depende totalmente do quando ela acontece. Se for nos 2 primeiros anos do mandato, a regra é chamar o povo para votar de novo, eleição direta em 90 dias. Agora, se acontecer já na reta final, nos últimos 2 anos, a solução é mais rápida. O próprio Congresso Nacional faz uma eleição indireta em 30 dias. E um detalhe importante, nos 2 casos, quem for eleito só completa o tempo que faltava. É o chamado mandato tampão. Certo, com o presidente no cargo, quais são as ferramentas que ele tem para governar? A Constituição dá várias, mas hoje a gente vai focar em uma que é muito poderosa e, justamente por isso, muito controlada: o decreto presidencial. E aqui a gente tem uma figura bem específica, o chamado decreto autônomo. Para a gente entender, a maioria dos decretos serve para regulamentar uma lei que já existe, que o Congresso já aprovou. Esse aqui é diferente. Ele tira sua força direto da Constituição. É como se fosse uma mini-lei. É uma ferramenta poderosa e é por isso que o uso dela é super, super restrito. Então, o que ele pode e o que ele não pode fazer com esse decreto? Bom,
O presidente pode usar para organizar a máquina pública federal, mas com duas travas bem claras. Não pode gerar aumento de despesa e nem pode criar ou acabar com órgãos públicos. Ele até pode extinguir cargos, mas, e aqui está o pulo do gato, só se os cargos estiverem vagos. Para extinguir um cargo que tem alguém trabalhando, aí precisa de uma lei aprovada no Congresso. E olha que interessante, nem tudo precisa ser feito pessoalmente pelo presidente. A Constituição permite que ele delegue algumas tarefas. Mas a lista é bem curta e específica, são só 3 coisas. Ele pode delegar: primeiro, a edição desses decretos autônomos que a gente acabou de ver. Segundo, conceder perdão de pena, o chamado indulto. E terceiro, nomear servidores. E essa delegação só pode ser feita para um grupo bem seleto: ministro de Estado, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Numa democracia, poder sem controle não existe, né? Para fechar nossa conversa, vamos dar uma olhada nos mecanismos que a Constituição criou para garantir que o presidente preste contas de tudo o que faz. O nosso sistema tem, basicamente, 2 caminhos para responsabilizar um presidente. De um lado, os crimes comuns, que são aquelas infrações que qualquer pessoa pode cometer. Do outro, os chamados crimes de responsabilidade, que não são crimes no sentido penal, mas sim infrações políticas graves, cometidas no exercício da função. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito, é fundamental para entender. Repara que, para qualquer processo andar, a Câmara dos Deputados precisa autorizar por 2/3. É uma barreira bem alta. A partir daí, os caminhos se separam. Se for crime comum, quem julga é o STF. Se for crime de responsabilidade, o julgamento fica com o Senado Federal. E as punições são totalmente diferentes. Sanção penal de um lado e do outro, a perda do cargo mais a proibição de se eleger por 8 anos. E enquanto está no cargo, o presidente tem algumas proteções, um tipo de escudo processual. Ele não pode ser preso a não ser em flagrante de um crime que não permite fiança e, mesmo assim, depois de uma sentença definitiva. E outro ponto essencial, ele não pode ser processado por atos que não tenham a ver com a função presidencial, cometidos antes do mandato. Mas atenção, isso não é um perdão. O processo só fica suspenso, em pausa, e pode ser reativado assim que ele deixar a presidência. Chegando ao fim da nossa análise, fica grande questão para a gente pensar. Esse conjunto de regras todo, ele cria um presidente superpoderoso, quase um monarca? Ou ele cria um líder que, na verdade, está amarrado por uma rede bem complexa de limites e controles? É uma ótima pergunta para refletir. E com ela a gente encerra mais este encontro. Este conteúdo foi produzido a partir do material do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se essa análise ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você fica sabendo na hora quando o próximo resumo for liberado. Até a próxima!